200 anos atrás e o Senhor tem cumprido em nossas vidas aqui na Getsemane, e tem cumprido na vida de outras igrejas também que a gente tem acompanhado. Nós precisamos ficar atentos. Irmãos, houve grande seca na atividade, mas houve provisão de Deus também. E a única casa que estava pronta e recebeu a provisão de Deus é a casa da viúva. Compreende, irmãos? Você tem que estar pronto, na posição, para viver aquilo que Deus tem para você. Pastor, mas está demorando e eu chego a desanimar. Pastor, eu tenho estado cansado. Pastor, irmãos, existe um tempo de Deus. Eu vou te dizer, o tempo de Deus, ele testa também a sua paciência. O tempo de Deus testa o seu cansaço. O tempo de Deus vai testar, irmãos, os seus limites humanos. Por quê? Porque o tempo de Deus vai desafiar a sua cultura. Você acha que as coisas é do jeito que você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer, e Deus vai desafiar isso para você entender que não é assim que funciona. Que aquele que se entregou a Cristo não vai ter as coisas no tempo que ele achava que ele deveria ser servido, mas ele vai ter as coisas no tempo oportuno do Senhor. Saber discernir os tempos de Deus, irmãos, é uma habilidade, tal como pintar, tocar, saber discernir o tempo do Senhor. Em Salmo 37, verso 4, nos fala para a gente aprender a deleitar no Senhor, sabe? Fazer todos os dias a nossa alegria ao Senhor. Está tudo ruim, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque tem o Senhor na minha vida. Eu não tenho nada do que eu quero, mas eu me alegro porque eu tenho o Senhor na minha vida. As coisas não estão do jeito que eu quero, mas eu me alegro porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu estou doente, eu estou morrendo, mas eu tenho o Senhor na minha vida, então eu me alegro. E quando eu aprendo a trazer para a minha vida a alegria do Senhor, eu ganho força, porque lembra? A alegria do Senhor é a minha força. E Salmo 37, verso 4, traz um mistério muito forte para nós. Fala assim, ó: do Senhor a sua alegria, Ele vai começar a satisfazer os desejos do seu coração. Sabe aquilo que você almejava, aquilo que você sonhava, aquilo que você queria? Deus vai começar a completar na sua vida. Mas como os profetas trouxeram da parte de Deus para nós nessa noite, como o ministério profético trouxe da parte de Deus nessa noite, é necessário tomar uma posição. É necessário tomar uma posição. Não se engane, irmãos. Irmãos, não se engane. Eu falo isso com dor no coração. Não se engane. Vir à igreja não muda nada na sua vida se isso não vai ser prático nela. Ler a Bíblia não muda nada na sua vida se não vai ser prático. Crente religioso, irmãos, o lugar dele, irmãos, não está reservado no céu. Religião não é nada para Jesus. Jesus nunca veio trazer uma nova religião. Jesus nunca veio trazer uma nova religião. Cristianismo não é uma religião na ótica do Deus vivo. Cristianismo é um modo de vida, é um estilo de vida. Cristianismo é seguir ao Senhor. Na geografia, na história, podem considerar um tipo de religião. Mas cristianismo é a nossa caminhada com o Senhor. Então, se tem coisa na sua vida que precisa ser jogada fora, jogue fora. Se tem coisa na sua vida que precisa ser corrigida, corrija. Se tem coisa na sua vida, pastor, mas como assim, pastor? Irmãos, é assim mesmo, é curto e grosso. Se tem alguma coisa que te faça pecar, te faz afastar de Deus, te escraviza, joga tudo fora. Bloqueia. Se necessário, bloqueia pessoas na sua vida. Existem pessoas que fazem mais bem longe da vida da gente do que na vida da gente. Mas tome uma posição diante do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Quero compartilhar os versos 6 a 11 com os irmãos e trazer algumas chaves que Jesus libera para nós nesses textos, irmãos, maravilhosos. Nesses textos maravilhosos, o Senhor libera umas chaves da vitória nessas vidas.
Eu quero desde já dar as boas-vindas mais uma vez ao irmão Tonei, acertei, e irmã Tatiane, né? Casal abençoado, a segunda vez que vem aqui na nossa casa, né? Segunda vez, né? Do culto à noite né? Segunda vez que os irmãos estão aqui conosco. É um prazer tê-los novamente. A irmã Tatiane teve a graça de estar conosco aqui na EBD e é uma bênção demais. Jonei, queremos você aqui no quarto andar, classe de homens, pega fogo, bênção pura. Em nome de Jesus. Está conosco também aqui alguém muito querido nosso, meu irmão Jair, né, pastor Jair e família, que está conosco aqui. É um prazer, né, esposa, filho, tá conosco aqui. O outro pequenininho tá também? Tá, desceu? Amém, é o 220. Prazer, teu irmão também, pela terceira vez está conosco também. Já vou começar a considerar de casa. Irmão Antônio está conosco aqui, é um prazer ter o irmão conosco aqui, muito bom ter o irmão conosco aqui, amém? Vamos cumprimentar os nossos irmãos, vamos lá, 1, 2, 3, espera aí um pouquinho, segura aí, lá atrás tem uma irmãzinha, né? Irmã Tatiane, conhece a irmãzinha aí pra nós, como é que é o nome dela? Ana Luísa. É a terceira vez que a irmã está com a gente também, né, Ana? Segunda, né? E do lado da irmã Tatiane tem uma senhora também. Conhece ela, irmã Tatiane? Irmã Glória. É um prazer ter as senhoras e a senhorita conosco também. Tá bom? Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Vamos lá, 1, 2, 3. E eu sou o seu pastor Miqueias. Esse é o lar da família Getsemane à disposição. Nós estamos aqui para servir, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Lucas 6 a 11 diz assim: e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observaram-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa sei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Fala para o seu irmão aí, fique atento, Jesus vai falar com você. Irmãos, uma das marcas de Jesus, lembre-se, Jesus é um espelho para nós. Olhe para Jesus, irmãos, e você vai entender direitinho o que é a caminhada cristã. Jesus, mais do que o nosso guia, Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. E Ele falou assim: do jeito que perseguiram a mim, vou perseguir vocês. Não tem jeito, irmãos. Sabe, é um dos termômetros nossos. Sabe quando a igreja sabe que ela está no caminho certo? Quando começa a vir muito ataque do diabo e dos humanos ao redor, você sabe que você está no caminho certo. Se a igreja está incomodando, e olha que a gente não faz nada para incomodar, um povo que reúne para cantar e ler a palavra do Senhor, um povo que se separar na rua, a gente ajuda, um povo que se pedir cesta, a gente dá, um povo que se qualquer hora da madrugada bater na nossa porta, a gente para, ora e atende. A gente não faz mal a ninguém, a gente procura fazer o bem. E as pessoas ainda têm quem me incomoda. Então, se as pessoas estão se incomodando com o povo de Deus, irmãos, é por um só motivo: nós estamos no caminho certo. Jesus mostrou isso, sabe, irmãos? Eu acho interessante nesse tempo. E olha só, ali naquele lugar tinha diversas pessoas, mas tinha um grupinho que estava ali só para ver. Vamos ver se ele vai curar, vamos ver se ele vai ressuscitar. Como se isso fosse assim, a coisa mais comum do mundo. É um milagre, gente, é algo incrível. Vamos ver se ele vai fazer, porque se ele fazer, aí ele está errado. E nós vamos acusar. Jesus, o texto começa assim: Jesus no outro sábado, porque no sábado passado ele já tinha curado outra pessoa. Aí vem no outro sábado: Jesus, você tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta para curar, mas você vai logo no sábado, né, Jesus?
É Jesus! É Jesus! Jesus era odiado, irmãos. E não importa o que você faça, bem ou mal, sempre vai ter pessoas que te amam e te odeiam. No bairro tem isso. Se o cara for ruim, tem gente que acha que ele é o tal, já viu? Se o cara for o perigoso, tem gente que, nossa, uau! Tem conceito, não é verdade? Porque é assim na vida. Você pode ser bom ou mal. Sempre vai ter pessoas que te aplaudem e pessoas que te odeiam. Natural. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Seu trabalho pode ser a perfeição, a referência mundial. Mas sempre vai ter pessoas que vão te aplaudir e vão reconhecer o seu trabalho. E pessoas que vão te criticar e achar defeito nele. Algumas pessoas vão achar defeitos que realmente esse defeito é um defeito que poderia melhorar. Mas tem pessoas como esses que estavam lá com Jesus, que vão caçar defeito e, se possível, criar um. Porque a ideia dele é simplesmente te odiar. Na vida é assim, a caminhada é assim. Outra coisa que nós aprendemos com Cristo é porque no outro sábado Jesus estava lá, e isso tem um porquê. Jesus, ele rompia com a tradição. E romper com a tradição incomoda, irmãos. Irmãos, toda vez que você mexe em algo na vida da pessoa, que naturalmente, irmãos, é o costume dela, isso incomoda. Isso incomoda. Por mais simples que seja a rotina da pessoa, se você tirar ela daquela rotina, isso incomoda. E Jesus era mestre em sair da rotina. Jesus era mestre, ele falou assim, eu vou vos dar uma novidade de vida. Exatamente porque a caminhada com Cristo é todos os dias diferente. Se você caminha com Jesus verdadeiramente, você vive isso na sua história. Pastor, eu tenho uma rotina, 8 horas eu tenho que ir para o serviço, aí meio-dia eu vou para o almoço, e aí eu volto 1 hora para o serviço, aí 6 horas eu estou em casa. Isso é uma rotina, lógico que é uma rotina. Mas dentro da sua própria rotina, Deus faz novas todas as coisas. Todos os dias o dia é diferente. Todos os dias é uma oportunidade de testemunhar da graça. Todos os dias é uma oportunidade de viver um milagre. Todos os dias é um dia de viver, irmãos, as respostas do Senhor. Você só tem que apenas estar atento. E ali naquele grupão com Jesus, Jesus estava no lugar onde estavam os fariseus, esperando ele aprontar alguma. Jesus vai aprontar alguma, vai abençoar alguém. Porque por um homem mau, abençoar as pessoas é ruim mesmo. Lá, vai já ajudar alguém. Para o homem mau, fazer o bem é algo ruim mesmo. Mas naquele grupo ali também, naquele grupão que estava ao redor de Jesus, ouvindo Jesus falar, as pessoas acham que Jesus passava a maior do tempo curando e fazendo milagres. Não é verdade. A maior parte do tempo Jesus passava ensinando. Porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Jesus passava mal do tempo falando com as multidões. Por quê? Porque ele quer despertar a sua fé. Por quê? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque se você crer, a glória de Deus vai manifestar na sua vida. Porque se você crer, irmãos, você não vai ficar só assistindo a glória de Deus manifestar, mas vai participar dessa glória também. Então Jesus, ele fica falando às multidões para ativar as multidões, para ativar a fé das pessoas, porque a cada um foi repartido a medida de fé. Naquele grupo, irmãos, tinha pessoas curiosas que só queriam saber quem é Jesus. Só queria ver, aquele menino mágico que cego vê, aquele menino que faz uns trem assim legal, né? Vão lá ver. E paravam as coisas e iam ver. Os curiosos não têm interesse nem comprometimento com Jesus. Os que odeiam Jesus não têm comprometimento com Jesus. Eles só querem tirar Jesus da pedra do sapato deles, porque Jesus está atrapalhando a minha acomodação, a minha tradição. Os curiosos só querem ver mais um milagre, assim como tem pessoas que ficam de igreja em igreja caçando algum sinal, porque na verdade ele está no fundo curioso, perdido em Jesus. Mas também ali existem os necessitados. Nos grupos de Jesus existem os necessitados, aqueles que foram doentes, cegos, multidões, irmãos. Bastava o nome de Jesus soar, que ele estava entrando na cidade, que multidões largavam tudo e traziam aleijados, cegos. A palavra do Senhor fala que Jesus curou tantas pessoas que os livros da terra não caberiam tanto milagre que ele fazia. Jesus falava muito, mas também fazia muito milagre. Jesus ensinava muito, mas também ele fazia muitos sinais, irmãos. Ele passava tardes inteiras tocando nas pessoas e curando as pessoas.
Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que ele olhava para a multidão e se compadecia delas, se entristecia pelo sofrimento delas. Mas Jesus, ele não veio só aliviar o sofrimento da multidão. Jesus não veio só mudar as coisas de lugar e instituir um reino, irmãos. Jesus não veio só ensinar as multidões e ativar a fé das multidões. Jesus também veio treinar uma equipe que continuaria o trabalho de ativar a fé das pessoas e fazer milagres, e fazer sinais. Essa equipe seria os apóstolos, que se multiplicaria em milhares e milhares de apóstolos ao longo dos séculos, que chegaria até nós. Um dia, alguém olhou para essa nação e o coração dele ardeu. Eu lembro sempre de Gunnar Wigren e Daniel Berg, quando eles estavam no avivamento em 1906 na Rua Azusa, e de repente Deus, eles cheios do poder de Deus, Deus falou assim, ó, eu gostaria que vocês fossem para Belém. E eles foram caçar, que eles não sabiam que era Belém, será que é Belém de Jerusalém? Né? E eles começaram a caçar e descobriram uma cidade em Belém do Pará. E em Belém do Pará eles montaram, eles vieram sem saber português nem nada, irmãos. Eles vieram com a cara e com a coragem e montaram uma igreja e ganharam muitas almas para Jesus, e trouxe a primeira chama do avivamento para essa terra. Irmãos, um dia alguém olhou para o nosso país e trouxe o evangelho até chegar em você. Você é fruto, irmãos, de uma caminhada que vem de milênios, irmãos. De milênios de homens de Deus que foram treinados e treinaram outros e ensinaram outros a caminhar na fé. E o que você está passando aqui é por um treinamento. O que Deus está fazendo na sua vida aqui é um treinamento. Jesus está te ensinando a caminhar com Ele. Jesus está te ativando a fé para que você também faça sinais. Milagres e sinais é para você, sim. Não é só para o pastor, não. Essa é a unção pastoral, não. É a unção para os filhos de Deus. Vocês são sacerdotes santos. Sim, nação eleita. Um povo exclusivo de Deus. Você foi chamado para viver o extraordinário. Mas não é fácil. Depende de que grupo você está, se é dos necessitados, dos curiosos, daqueles que odeiam, ou do quarto e mais importante grupo, dos apaixonados por Jesus, daqueles que querem conhecer Jesus, daqueles que querem se amar de Jesus, daqueles que querem entender que mensagem maravilhosa é essa, que é Jesus. Jesus cura. Jesus traz o homem com a mão torta, com a mão ressecada, com a mão mirrada para o meio. E era sábado. O que tem a ver ser sábado, pastor? Sábado é um bom dia, todo mundo de folga. Mas na tradição do povo onde Jesus morava, não se podia fazer nada no sábado. Trabalhar, estudar e nem caminhar mais do que uma légua. Porque era pecado. Pecado, irmãos, a ponto de ser punido se desrespeitasse. Então, se o trabalho de Jesus era curar, ele também não podia fazer no sábado. Mas como eu disse, Jesus, ele era mestre em romper contradições. E quando ele traz o homem da mão ressecada, ele faz uma pergunta. Deixa eu te perguntar, eu devo fazer bem ou mal no sábado? Devo dar vida ou dar morte? O que vocês acham? Ninguém respondeu. Afinal de contas, ninguém é besta para responder a essa pergunta, não é verdade? Afinal de contas, eles já tentaram uma vez condenar Jesus perguntando: Jesus, devemos pagar imposto ao governo? Aí ele falou assim: de quem pertence o sistema? O dinheiro que você usa pertence a quem? Toda essa estrutura que você vive pertence a quem? Ao governo. Então dá ao governo, ao que pertence ao governo. Mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Às vezes as pessoas têm tanta preocupação com as coisas dessa terra e esquecem de se preocupar com as coisas do céu. E Jesus trouxe aquele homem, nenhum besta, nem mesmo os fariseus tiveram a esperteza de querer responder para Jesus. E Jesus foi e falou assim: estica a sua mão. E a mão foi completamente curada.
E eles estavam procurando, eles estavam esperando que Jesus fizesse um milagre para ter de que alcançar. Sabe por quê? Porque o sucesso incomoda, irmãos. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos, sabe o que os fariseus fizeram? Uma reunião para decidir como iria matar Lázaro de novo. Porque esse homem ressuscitado não pode andar por aí, porque senão as pessoas vão ficar falando desse Jesus que ressuscita os mortos. E isso não deve ser uma coisa boa, né? Você ter o poder de ressuscitar uma vida não deve ser uma coisa boa, deve ser uma coisa muito ruim. Mas é porque o sucesso incomoda, irmãos. Para aqueles que olham para você com um olhar maldoso, negativo, poluído, irmãos, não importa o que você faça de bom, sempre vai incomodar. E se você for um sucesso em alguma coisa, irmãos, isso vai irritar e tirar até a noite de sono. Pasmem, mas talvez você tenha alguém que já passou pela sua vida e que fica olhando nas suas redes sociais e toda vez que vê uma fotinha de você na praia, fica triste pela sua vida. Cuidado, isso a gente precisa até tomar até cuidado do que a gente posta em rede social. Por quê, irmãos? Porque sempre tem alguém que tem um sentimento de inveja a respeito daqueles que estão crescendo. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Jesus, ele incomodava, porque ele era um sucesso em tudo que ele fazia. Jesus, ele estendia a mão e a cura chegava. E do mesmo Espírito que está sobre Jesus, Jesus falou que derramaria sobre nós, como disse o profeta Joel, como ministrou o profeta Joel. E esse Espírito é o Espírito Santo que está derramado sobre o povo de Deus. Você talvez não entenda, irmãos, algumas coisas que acontecem no meio do povo de Deus, mas o meu convite para você é: procure entender e mergulhe. Você não vai se arrepender e nunca mais sua vida será a mesma. Ser crente, irmãos, caminhando na religiosidade é muito difícil, eu te falo. É um evangelho difícil, é uma caminhada difícil com Jesus. Ser religioso, irmãos, não é fácil, é desanimador. Mas quando você mergulha no fogo do Espírito Santo de Deus, quando você mergulha no poder do Senhor, quando você deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, irmãos, então, irmãos, caminhar com o Senhor não é só maravilhoso, é uma honra. Número 4, Jesus é sempre observado atentamente. Como eu disse, tinha 4 importantes grupos: aqueles que odiavam, os necessitados e aqueles que eram apaixonados por Jesus. Você é sempre observado por pessoas que te odeiam, você nem sabe por quê, por pessoas que estão curiosas com a sua vida. Às vezes você vai ser abordado por pessoas necessitadas e querem a sua ajuda, e você vai ter muitas pessoas apaixonadas por você. Sabe por quê? Porque você é uma referência para as pessoas. Você acha que não, mas o que você faz é observado. Irmãos, a gente vive isso todos os dias na nossa caminhada. Às vezes você acha que você não está sendo observado, e de repente esses dias aconteceu um irmãozinho falou assim: pastor, eu te vi passando assim no lugar, e eu não tinha visto ele, mas ele me viu. Muitas pessoas estão te vendo passando, às vezes você não está vendo, e o que você faz é referência, o que você fala é reverência, o que você veste é referência. Irmãos, como você é referência para essa pessoa. Jesus também era observado, e Jesus era a referência, tal como ele nos chama a ser referência. Você está rodeado de uma grande multidão, e sabe que a palavra do Senhor nos fala? Que toda a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão atentas pela manifestação de Deus em sua vida. Número 5, Jesus fez uma pergunta. Vou até ler de novo, essa pergunta é muito boa. Coloca aí para mim, Dara. Verso 6. Lucas. Pula pro 9. Pula para o 9. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar. Aprendemos na escola bíblica dominical que o conhecimento ela vem através do questionamento.
Tem uma frase, eu nem sei se essa rede de televisão existe ainda, Futura, mas eu lembro de uma propaganda dela na televisão, que ela falava assim: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Você aprende quando você como perguntar. Pergunta move o mundo. Pergunta traz resposta. Pergunta, irmãos, desperta no mais íntimo de nossas vidas. É interessante que Jesus ele faz muitas perguntas ao longo da caminhada dele. Mesmo ele sabendo a resposta, a ideia dele era exatamente despertar a sua curiosidade. Tal como um professor que já sabe quanto que é 2 mais 2, mas quer usar a sua boca. Porque o resultado do 4 que sai da sua boca é resultado de algo que você fez dentro da sua boca. Agora, o verdadeiro conhecimento. Quando Jesus pergunta, Ele está nos ensinando um passo a passo de crescimento. Quando Jesus pergunta, quando Jesus pergunta, Ele está despertando em você a sua inteligência. Irmãos, nós vivemos uma sociedade onde o ser humano está vivendo como animal. Alguns, irmãos, animais totalmente selvagens. E Jesus, Ele quer despertar a nossa humanidade. Se você parar na sua casa, sentar no seu sofá, fazer igual Albert Einstein, senta na sua poltrona e ficar meditando na sua vida e começar a fazer perguntas: por que eu disse isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu trago isso para minha vida? Você vai descobrir respostas incríveis na sua vida. Você vai ver o quanto de bobagem, o quanto de atitudes erradas que muitas vezes as pessoas fazem, irmãos, simplesmente porque não parou para pensar nas consequências. Jesus, Ele faz uma pergunta porque Ele quer exatamente despertar a curiosidade. E Ele fala assim, é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar. Jesus, Ele traz aqui um ensinamento interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque se você pode fazer o bem e não o faz, isso já é fazer o mal. Porque deixar de fazer o bem também é pecado. O que é mais importante? No sábado passado, Jesus tinha curado alguém e Ele falou sobre isso. Vocês vão descobrir que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver Ele falando aí. Eu vou provar para vocês que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Porque quem é mais importante, o outro ou a tradição? O que é mais importante, o outro ou as regras humanas escravizantes? O que é mais importante? Fazer aquilo que agrada ao Senhor ou agradar os homens dentro da perversidade deles? Você está compreendendo? Quando Jesus faz essa pergunta, Ele só dá duas posições. Só existe o bem ou o mal. Existe, irmãos, só existe duas faces da moeda. Só existe, irmãos, dois lados da história. Irmãos, só existe certo ou errado. Só existe homem e mulher, irmãos. Não existe, irmãos, esse trem de inveja do bem, do politicamente correto. Isso é um bando de bobagem, formas de Satanás escravizar as mentes em novos conceitos. Porque se você não consegue vender um produto, mude a embalagem dele e aumente o preço, que ele volta a vender. Uma das marcas mais famosas do Brasil, irmãos, ela chegou à falência quando ela produziu refrigerante. Mas hoje, ao mudar a embalagem, mudar o produto e aumentar o
preço. Ela é uma das maiores vendedoras de água mineral do mundo, é a H2O. Você sabia disso? Que é a empresa que chegou à beira da falência vendendo refrigerante, mas o dia que ela mudou a embalagem, mudou o produto, ou seja, tirou o refrigerante e colocou água, e aumentou o preço, virou recordista de venda. É uma técnica do marketing que o diabo, meus irmãos, também sabe usar muito bem. Ele muda a embalagem, aumenta o preço e vende o produto. E aí aparece o Todix, vários tipos, né? Vários tipos de identificação sexual. Vários tipos, irmãos, de identidade de gênero. Podem dizer o que quiser e podem seguir o que quiser. Afinal de contas, quem não faz parte do reino, nós também não temos essa preocupação. Nós temos preocupação, irmãos, em trazer as pessoas para o reino. Aí aqui no reino vão descobrir que só existe o bem e o mal, céu e inferno, certo e errado, homem e mulher. Quando Jesus, essa pergunta, irmãos, ele define muito bem isso. Só existe, sim, não, o que passa disso é procedência maligna. Só existe, irmãos, ajuntar e espalhar. Não existe outra forma. Quando Jesus traz essa pergunta, ele está definindo na sua vida que você também tem que tomar uma decisão. Você também tem que tomar uma decisão. E a sua decisão vai definir a sua história. Número 7. Jesus cura uma mão encurvada. Mais do que um milagre maravilhoso, irmãos, você já parou para pensar na história daquele homem? Você já parou para meditar na vida de alguém que tem a mão retorcida? Você conhece alguém, irmãos, que tem uma limitação assim? Você já parou para conversar com alguém que tem uma limitação, que manca de uma perna, ou tem uma mão torta, ou é cega de um olho, ou dos dois? Você já parou para conversar com uma pessoa deficiente? O quão que é difícil a vida dela, o quão que é terrível algumas situações, o quão que andar pela cidade é um sacrifício, o quanto que acessar direitos básicos é uma dificuldade, o quão movimentar no dia a dia. Irmãos, você ir ao banheiro é algo tão simples. Você senta lá no seu troninho, faz suas necessidades, tão simples. Você já parou para pensar aqueles que não conseguem fazer isso sem a ajuda de outros? Aquele homem tinha uma mão, irmãos, ressecada. Num mundo tão cruel, irmãos, num mundo tão difícil que ele vivia, irmãos, que não tinha Bolsa Família, não tinha ajuda, não, irmãos. Dependendo da doença que você tinha, você era expulso da cidade, proibido de entrar. As limitações da profissão dele. A Bíblia não é clara se ele nasceu assim ou se ele se tornou assim. O que nós temos é um homem limitado, mas quando Deus libera as mãos dele, irmãos, Jesus muda também a história dele. Quando Jesus cura as mãos dele, Jesus também, irmãos, está mudando a história dele, está transformando a história dele, está repaginando, está, irmãos, reescrevendo a história dele, porque era um homem com potencial, era um homem com capacidade, era um homem com poder, atrofiado, mas agora tinha potencial, capacidade e poder liberado. E isso é uma palavra para nós, irmãos, porque muito mais do que atrofia nas mãos, existem pessoas que estão com o coração atrofiado, com a mente atrofiada, com o espírito atrofiado, irmãos, travados, aprisionados. Jesus quer liberar isso nessa noite para a sua vida. Jesus quer liberar o milagre na sua vida. Jesus quer desatrofiar, quer desamarrar o que está amarrado na sua vida. Jesus quer transformar o que precisa ser transformado, mas muito mais do que tocar em áreas da sua vida que Ele quer mudar. Jesus quer reescrever a sua história contigo.
mais incrível desse milagre é que Jesus liberou uma palavra. Meus amados, você precisa de uma palavra somente. Você só precisa de uma palavra do Mestre. Você só precisa de uma palavra do Rei. Você só precisa de uma palavra do Rei dos Reis. Mas está intimamente ligado. Pastor, eu quero essa palavra. Eu quero a palavra. Eu preciso que Deus libere a palavra na minha vida. Aí eu quero te dizer nessa noite, Jesus ensina como adquirir essa palavra também. Jesus chama ele para o meio, vem. A aula que Jesus dá. Eu preciso de uma palavra do alto. Ó, Jesus te ensinando. Vem para o meio. Rompa com a tradição do sábado. Rompe com as amarras. Vem para o meio. Pare de se importar com a voz da multidão. Para de se importar com o que fala a seu respeito. Começa a olhar para o Senhor, o autor e consumador da sua fé. Vem para o meio. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A pergunta é feita, irmãos, ao homem. Sabe o que Jesus nos ensina com isso? À medida que você se dobrar na presença do Senhor, você precisa também ficar atento ao que Ele vai falar. Meu filho e minha filha, e nem sempre o que Jesus vai te falar você vai gostar. Nem sempre o que Jesus te falar você vai gostar. Algumas vezes Jesus vai te pedir para você mudar de rua, mas nessa rua você não vai passar mais. Algumas vezes Deus vai falar assim, ó, entrega o seu celular, desliga o celular, joga em cima do guarda-roupa e não pega nele mais. Algumas vezes Jesus vai falar, sabe, aquele streaming que você tem, eu quero que você cancele a assinatura. Sabe aquele relacionamento, eu quero que você termina. Sabe aquele negócio que tem na sua casa, eu quero que você joga fora. E não dá pra ninguém não. Porque que não serve pra você, não serve pro outro. O que Jesus vai falar, irmãos, nem sempre você vai gostar. Mas o milagre, irmãos, está exatamente em saber ouvir a voz do Mestre. Tem muita gente, irmãos, que vai até a segunda etapa. Ele consegue romper com a tradição, ele consegue romper com a voz da multidão, mas ele não consegue dar ouvido ao Senhor, porque ele não abre mão de ser o dono do nariz dele. Ele não abre mão de ser o líder da vida dele. Ele não abre mão de ser aquele que administra a própria vida. Então ele não se joga. Tal como um filho que se joga nos braços do pai, ele não consegue se jogar, porque no fundo, ele não confia em Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.